Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, paz e direção de Deus, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer no dia que se chama hoje. Nós estamos no encontro da família e nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 35 em diante. Eu quero agora trazer à existência nas nossas vidas esse momento de paz, esse momento de aconselhamento no seio familiar, esse momento de direção nas nossas vidas, para sermos e estarmos na presença de Deus, sermos dirigidos por Deus e estarmos na presença de Deus. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos Amém. irmãos, o versículo de hoje, para a nossa reflexão, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos do 35 ao 39, com o título Quem me separará do amor de Cristo? Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui a nossa evangelista master desse projeto, a minha mãezinha, Antônia da Costa Bonfim. E também quero fazer uma menção hoje a tia Lúcia, lá em São Paulo, a sua filha e os seus filhos. Abraço, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga existência na vida de vocês nesse momento. Ao tio Clodoaldo, também lá em São Paulo, a tia Amélia e a tia Preta, lá em Crateús. Tia Amélia e tia Preta, lá em Crateús, Ceará. A Elizabeth, a Luzilândia, Luzivete, Luzivan,
que nós temos esta oportunidade de agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida daquelas pessoas que estão junto conosco. Quero também mandar um alô muito especial para o nosso irmão Antônio Carlos, lá em Campina Grande, na Paraíba. Um abraço, meu querido, e a sua esposa, filhos, ali, que estivemos com ele há algum tempo atrás, e estamos nessa pegada de fé. Meus queridos, eu quero trazer hoje, no seio, na conjuntura da família, no seio familiar, uma oportunidade. Oportunidade esta que se revela aos nossos corações através da palavra de Deus. A evangelista Márcia já falou da fé, fidelidade e honra. A fé que nós temos em Deus, a fidelidade que Deus tem com a sua palavra e a honra que nós temos que dar a Deus na nossa vida. E nós precisamos, nesse tempo, meus queridos, fazer aquilo que é o correto. Eu quero fazer a menção honrosa aqui também da pastora Selma, o pai da pastora Selma, que é o seu José Juca, José Zuca, Zuca, é com Z. E eu quero agradecer a vida desse homem, e da família da pastora Selma, família de irmãos e irmãs. Abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine. Pastor César, o Cezinha, da Casa do Pai. Hoje estamos ali, começando o empreendimento da tenda de oração. E eu quero também trazer nesse momento, meus queridos, uma oportunidade de você fazer uma doação para o Jesus na Rua. Nós estamos vivendo esse tempo, no dia que se chama hoje, e estamos convocando a você para... A Márcia já passou aqui o número Pix, que é a chave Pix, que é jesusnarua@gmail.com. E você pode fazer essa doação simbólica de R$50 para ajudar a manter uma das rádios que nós temos ao redor do mundo. E você pode também fazer esta ajuda às escolas bíblicas para a vida Rehobote, que estão espalhadas ao redor do mundo. Nós temos na África, temos em vários países da África, nos Estados Unidos, em vários lugares, meus queridos. E nós estamos sempre naqueles locais onde as pessoas precisam da assistência. E eu quero agradecer a vocês, e aqui no Brasil também temos muitas, e eu quero agradecer a vocês desde já pelo empenho, pela forma de vocês estarem fazendo aquilo que é necessário ser feito no dia que se chama hoje, as doações. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Nós estamos aqui com alegria, com simplicidade no coração, para fazermos esse encontro da família. Esse encontro da família de hoje, meus queridos, ele é muito, muito especial, porque hoje nós vencemos uma batalha muito grande. A nossa família venceu uma batalha muito grande. Eu, a minha mãe e a minha irmã, lá em Crateus, a gente estava com uma situação adversa,
e essa situação se resolveu hoje. Eu quero agradecer aqui a pessoa que nos ajudou na resolução dessa situação, o Timar, lá em Crateús, e a Valdete. Valdete fez a ponte, nós conseguimos ajustar aquilo que era necessário e eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Muito obrigado, meu Pai, pela ação do Senhor nas nossas vidas, através da vida dessas pessoas, porque eu não tive como ir lá, e então eu estou agradecendo a Deus porque eles fizeram aquilo que, se eu estivesse lá, eu faria. Então, foi fantástico. Pastor Lucivaldo está aqui conosco agora e eu quero agradecer pela vida. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te ilumine. Então, nós vamos agora começar a palavra para que você tenha essa oportunidade, meu querido e minha querida irmã, em nome de Jesus. Márcia, por favor. A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 35 ao 39, com o título: Quem me separará do amor de Cristo? Todos nós. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Amém? Amém. Eu quero que você faça palavra por palavra desse versículo, Márcia. Quem me separará do amor de Cristo? Amém? Amém. Meus queridos, a grande pergunta, a pergunta que não quer calar, que nós estamos tomando emprestado do Diário da Fé, a pergunta que não quer calar é essa: quem me separará do amor de Cristo? Tem uma lista que a Márcia depois vai ler nome por nome dessa lista, mas eu quero trazer uma situação hoje para você que está nos 6 continentes da Terra. Você está firme com Jesus? Você tem tomado parte na grande comissão? Você tem se portado de maneira ética e coerente na presença do Deus Altíssimo? Sim, porque Ele vivificou o seu espírito. E, através do Espírito Santo, Ele tem acesso ao seu espírito. Quando você vai no barzinho, e aquelas moças e aqueles rapazes estão bebendo ali, dançando, você está conduzindo o espírito para ali. Quando você faz isso, meu querido, minha querida irmã, você tem certeza de que eu estou falando para aqueles que são crentes, você tem certeza que quer levar o Espírito Santo para ver aquilo ali? Kathryn Kuhlman, ela diz uma frase que ecoa na eternidade: não entristeçais o Espírito Santo. Essa frase quem disse foi o apóstolo Paulo, esse versículo, mas a Kathryn Kuhlman, ela sempre nas suas pregações ela começava com essa palavra: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. É preciso, meus queridos, que nós tenhamos em mente uma coisa muito simples. Que coisa simples é essa, apóstolo? É que você pode entristecer o Espírito Santo sem que ele saia de dentro de você. Mas você vai apagando ele dentro de você até quase ele não
conseguir nem sussurrar para você aquilo que é necessário. Márcia, a primeira palavra. Será tribulação? Amém? Amém. Olha só. O apóstolo Paulo olha para nós 2000 anos depois e diz: será a tribulação que vai separar vocês de Cristo? A tribulação, meus queridos, nós vamos entender uma situação bastante interessante, inclusive nós escrevemos um livro sobre a vida do apóstolo Paulo e ele nos diz essa frase maravilhosa: as leves e momentâneas tribulações que tenho no meu corpo agora a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Você vive atribulado, meu querido? Você está vivendo, passando na sua existência uma tribulação? Sim, porque você pode, né? Você pode e talvez tenha a oportunidade de passar por uma tribulação, às vezes grande, pequena, enfim. Agora, isso vai te separar do amor de Cristo? Você como filho, você como aquela pessoa que está comissionada para fazer a pregação da palavra? Porque tribulações, meus queridos, nós vamos ter aqui na terra. Nós vamos ter tribulação. Nós não podemos ficar atribulado. A tribulação tem que passar. Amém, Márcia? Amém. Ou angústia. Meu querido, Amém? você... Amém. Você angustiado, essa angústia pode te separar do amor de Cristo? Se você estiver firme com os pés na rocha que é Jesus Cristo, você não vai, a angústia não vai te separar desse amor. Agora, se você estiver, aí olha só como é interessante, nós já temos 2 pontos: tribulação e angústia. O apóstolo Paulo, meus queridos, nesse capítulo ele vai nos trazer ainda situações que nós precisamos estar firmes em Cristo. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. No seio familiar, você tem se mantido firme com a sua esposa com o seu esposo, vocês dois com os filhos? Vocês têm se mantido firme, inabaláveis na presença do Altíssimo? Porque tribulação e angústia, segundo o apóstolo Paulo, são as coisas que podem nos separar do amor de Cristo. Mas se você estiver firme, não vai. Amém? Amém. Ou fome, ou perseguição. Tudo bem, Amém? você venceu. Amém. Tudo bem, você venceu esses 2 primeiros pontos, mas aí vem mais um. Terceiro ponto: você está firme nos caminhos do Senhor, mas há uma perseguição notória na sua empresa, na empresa que você trabalha, no seu trabalho, em relação a você. A perseguição é a você.
Você está sendo perseguido naquela empresa. Então vamos ver os 3 pontos. Tribulação, angústia, perseguição. Está parecendo até uma situação como uma pessoa, esses dias para trás, me falou: apóstolo, o senhor parece que está contando a minha vida. Pois é, só que às vezes isso acontece, sabe aonde? Dentro de casa. Às vezes acontece dentro da sua casa. Às vezes você se converteu, você é jovem, se converteu e a sua família faz esses 3 pontos, mas tem mais. Para que é isso aqui? É para que nós possamos dizer: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. Ou fome. Amém? Amém. Agora vem mais um ponto muito difícil: fome. Meus queridos, muitas vezes nós não estamos passando fome daquela comida comum, mas nós estamos passando fome do extra, da proteína. Às vezes nós estamos passando fome espiritual, emocional. E diante desse exposto, meus queridos, nós precisamos compreender uma coisa muito simples. Esses são os pontos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele elenca que podem afastar uma pessoa de Cristo. Nós já temos 4 pontos, mas são mais. São mais, nós ainda estamos no primeiro versículo desta palavra. Amém? Amém. Ou nudez. Amém? Amém. O que vai nos separar do amor de Cristo será a nudez? Não ter condições de comprar roupa, não ter condições de se aquecer no inverno, não ter condições de manter a nossa família com aquilo que é necessário no dia a dia, através das roupas. Agora, essa nudez também aqui, meus queridos, ela não se refere só à roupa para cobrir o corpo. Não. Se fosse isso, era muito simples. Esta nudez espiritual. Nudez espiritual, meu querido, que você está se expondo a sua família, expondo a sua casa, expondo filhos, especificamente um filho, uma filha, contando a história dela para as pessoas, contando aquilo que o seu cônjuge, né, faz que não é muito agradável para você. Isso é expor ao vitupério, à nudez. Porque as pessoas veem a gente de uma forma, principalmente se você trabalha fora, lhe veem de uma forma. Ou você trabalha em casa, mas enfim, você é uma pessoa que vive na sociedade. Você tem uma imagem. E às vezes as pessoas mostram a nudez desta pessoa pela ótica da pessoa. Por exemplo, eu olho para uma pessoa e pela minha ótica eu desnudo essa pessoa, dizendo um defeito dessa pessoa para as outras pessoas. E dentro de casa acontece isso. Existem situações, meus queridos, que as pessoas comentam a respeito de uma comunidade e depois ele não tem como
restaurar aquilo que ele estragou. E ele fica refém desta situação que ele mesmo criou. Nós temos um caso muito interessante, né? Aquele homem que era doutor da lei, chegou para Jesus Cristo de noite, no escuro, depois que as luzes tinham se apagado. Ele foi lá perguntar sobre a Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou aquela situação de você é doutor em Israel, é mestre em Israel da lei, e você não sabe o que é nascer de novo. Jesus Cristo perguntou àquele homem, meus queridos, o que ele estava ensinando. A pergunta que Jesus Cristo fez foi essa: sim, o que é mesmo que você está ensinando se você não sabe nem isso, que é o mais simples, que é necessário nascer de novo? Amém? Amém. Ou perigo. Meus queridos, olha só, ou perigo. Paulo, vamos dizer assim, os atributos de Paulo em relação a perigos. 3 vezes levou 40 chibatadas, menos uma. Recebeu 3 açoites de vara e estava exposto a perigos ao longo da sua vida. A pergunta, meu querido, é essa: você tem estado exposto a perigos, a risco de perder a vida? Ou você tem levado uma vida como aquele homem que canta uma música, ele é bebedor de cerveja e ele canta uma música, deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que você vive? Márcia, faça a leitura desses 6 pontos. Ainda tem mais um ponto? Tem. Ou espada. Vixe, morte. Ou você tem medo da morte, ou você está exposto a perigos, a risco de você sofrer uma morte, porque você está na terra e no mundo tereis aflições. Jesus Cristo disse: não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas tem mais aquele que pode levar para o inferno o espírito. Meus queridos, isso é no seio familiar, é dentro de casa, é na rua que você mora, é na empresa que você trabalha, é onde você está plantado. É dessa forma, meus queridos. Márcia, faça a leitura de um a um desses pontos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Amém? Amém. Pode fazer a leitura completa deles. Tribulação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo ou espada? Amém? Amém. Meus queridos, 6 aspectos deste versículo que retratam a vida humana. A vida humana é retratada nesses 6 aspectos. Por que ela é retratada nesses 6 aspectos? Porque são coisas que nós estamos passíveis de viver nesta terra.
E se nós estamos passíveis de viver nessa terra, esses 6 aspectos, nós precisamos compreender uma coisa muito simples, que a base é o amor de Cristo. Nós temos que ter este amor para que estas coisas possam vir e nós suportarmos elas e não sermos separados do amor de Cristo, separados do amor do seu cônjuge, separados do amor dos seus filhos, separado do amor dos seus pais, separado do amor das pessoas que lhe cercam. Amém? Amém. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Amém? Amém. Como está escrito, por amor de Jesus Cristo, enfrentamos a morte todos os dias. Por que que é por amor? Esse amor de Cristo nos dá esta oportunidade. Porque o mundo se opõe a Jesus Cristo. Nós temos que tomar a terra por esforço. E muitas vezes nós temos a vida ceifada, a exemplo daqueles irmãos que estavam, ali perto de onde aconteceu a Copa de 2022. Nós tivemos ali 172 pessoas que foram ceifadas a vida ali por aqueles, eu vou colocar talibãs, mas tem Al-Qaeda, Talibã, aquele povo lá. Eles ceifaram a vida daqueles irmãos. E os irmãos não apostataram da fé. E isso é fantástico, meus queridos. Fantástico. Inclusive, eu já fiz uma menção num outro vídeo, mas eu vou fazer a menção de novo. Aqueles irmãos americanos que foram livres sem precisar apostatar da fé. Porque eram americanos. Amém? Amém. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Amém? Amém. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O que é que significa isso, meus queridos? Que nós temos uma sentença sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo desta sentença aqui na Terra. Eu estive em um país e nessa viagem eu visitei vários países no ano passado, já vai completar agora um ano. E nós estávamos ali, inclusive as pessoas que estiveram comigo lá, antes de completar um ano, foram mortas por aquele governo da Argentina. Então, meus queridos, essa sentença de morte está sobre a nossa vida. Todo tempo que nós nos mexemos, nós temos essa sentença de morte. Apóstolo, mas aqui no Brasil nós não temos pena de morte. Não, mas não é a pena de morte, não. Não é uma condenação num tribunal decente, não. É no subtribunal de Satanás. Esta sentença pesa sobre os nossos ombros. Amém? Amém. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu a nossa morte, meus queridos, lá na cruz do Calvário, para que nele nós tenhamos a vida eterna.
Vida eterna, meus queridos, tem uma característica muito interessante. O que pode ser interessante na vida eterna? Ela começa aqui, com você ainda vivo. Você começa a usufruir, usar a vida eterna já aqui, neste plano que nós estamos. Como assim, apóstolo? Está diferenciado aí? Sim, quando você se converte a Jesus Cristo, você recebe a vida eterna. E você começa a usufruir dela aqui. A eternidade sua, meu querido, minha querida irmã, começa aqui. No seio familiar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a sua eternidade começa. Na hora que você faz parte dessa família, você passa a fazer parte dessa família e a ter a oportunidade de usar a vida eterna aqui, já nesse plano que nós estamos. Nós precisamos compreender, meus queridos, que nem sempre as coisas são do jeito que nós queremos. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Isso é um trocadilho. Ele não quer dizer que nós não vamos morrer, mas que nós seremos transformados. O ponto, o ápice desse versículo é ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a amar o meu irmão, a amar aquela pessoa que me maltrata, a amar aquela pessoa que fala mal de mim na minha frente e ainda diz que é porque é honesto e não quer falar nas costas. A amar aquela pessoa que se opõe a tudo aquilo que a gente propõe em Cristo. Eu preciso amar essa pessoa. É necessário, meus queridos, que nós amemos. Amém, Márcia? Amém. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Amém? Amém. Veja bem, ele fez uma lista grande. Nem morte, nem o futuro, nem anjos, nem demônios, eles podem me afastar do amor de Jesus Cristo pela minha vida. A ação vicária dele é maior, é muito maior do que qualquer coisa que nós pensamos ou acreditamos. Amém, Márcia? Amém. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Num outro texto ele fala altura, largura, comprimento e profundidade. São 4 aspectos que nós precisamos observar. Tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, meus queridos, são coisas que podem nos afastar do amor de Cristo. Mas se nós estivermos firmes na rocha, não vai afastar. Meus queridos, você tem que andar a primeira milha com o pessoal da sua casa. Você quer andar a segunda milha com o pessoal lá de fora, mas com o pessoal de dentro da sua casa você não quer andar a primeira milha. O que é? A primeira milha, meus queridos, é demonstrar através da ação prática que você é convertido a Jesus Cristo. Lá fora, você anda a segunda milha, mas você não anda a primeira milha dentro de casa. E Jesus Cristo
através do apóstolo Paulo, ele diz exatamente o contrário. Você precisa andar. Veja quantas vezes ele falou na casa. Estarmos no seio familiar. É preciso, é necessário, é mister que nós tenhamos esse entendimento, meus queridos, para que nós possamos receber, nesse tempo, essa oportunidade. Então, meus queridos, amar a sua família, você não está... Quando você ama a sua família, você não é um super crente. Você está sendo o mais medíocre dos filhos de Deus. O apóstolo Senhor pesou a frase agora, pesei. Quando você ama os seus irmãos dentro da sua casa, você está sendo medíocre. Porque você tinha que propor-se a pregar para eles, a, se possível for, abrir até a Bíblia para pregar para eles, mas pregar com a sua vida, para eles entenderem que vale a pena ser filho de Deus, que você é uma pessoa que demonstra a quem você serve, que você é uma pessoa que faz a diferença, que você é uma pessoa que faz aquilo que é necessário ser feito pela sua família, primeiro pela sua família. Só que a Bíblia nos diz uma coisa muito interessante. Os hipócritas também fazem assim. Você tem que ultrapassar a medida que o hipócrita faz, para que você seja carta viva de Jesus Cristo no seio familiar. Amém, Márcia? Amém. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Amém. Jesus Cristo não te condena. E Ele está sentado à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. Meus queridos, isso significa que se Jesus não te condena, aí nós vamos para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério na região do templo. A região do templo, meus queridos, era uma rua de pedra. E Jesus Cristo escreve no chão, ele escreve na pedra, na lei mosaica. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Soltaram as pedras e saíram. E Jesus pergunta: os teus acusadores onde estão? E ela responde: foram todos. Aí Jesus Cristo, cheio do amor, diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Essa situação, meus queridos, é para nós compreendermos o que Jesus Cristo é, quem Ele é, onde Ele está e o que Ele está fazendo pela minha e pela sua vida. Amém? Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Nós temos que entender que
nenhuma dessas coisas deve nos afastar. Infelizmente, nós temos situações que as pessoas estão se afastando do amor de Cristo e de Cristo por menos do que essas que foram enumeradas aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, Senhor. Que a nudez, Senhor, não nos tire da tua presença. Que a insensatez, Pai, não nos tire da tua presença. Que nós possamos, no seio familiar, Pai, dentro da casa, nós possamos resplandecer a tua luz, Pai. Porque Deus faz de seus anjos clarão reluzente. Mas ao Filho ele diz: assenta-te ao meu lado, até que eu faça dos teus inimigos estrados para os teus pés. Amém. Amém.